pessoal, muito bom dia. Estamos mais uma vez aqui na Maratona da Sabedoria. Para mim é um privilégio poder voltar novamente e poder estar aqui. O desejo do meu coração era que toda segunda-feira eu estivesse aqui e pudesse falar cada vez mais da palavra de Deus, falar do nosso Senhor Jesus Cristo, pois é isso que faz eu estar aqui pela manhã. Acabou que eu não coloquei o celular para despertar no horário, mas como já era de costume acordar às 6, então fiz as coisas bem rápidas para pelo menos aparecer aqui 6:30. Então me perdoe o atraso aí de 1 hora, tá bom? E como já é de costume, eu estou com a minha Bíblia, tá? A minha Bíblia é a palavra-chave, tá? Ó. Palavra-chave, estudo grego e hebraico. E nós vamos estar lendo agora o livro de Provérbios, capítulo 10. Se você estiver com a sua Bíblia, parabéns. É bom que a gente esteja, que a gente tenha essa interação e acompanhe a palavra do Senhor. E é claro que depois que a gente lê ela, você também faça a sua leitura para que o próprio Senhor fale contigo. Desde já agradeço a sua presença aqui, tá bom? Obrigado pelo seu tempo, tá? Deixa o seu like nesta live, deixa o seu comentário a respeito, tá bom? Compartilha para pessoas que entendem, querem cada vez mais da sabedoria divina. Então, vamos lá. Estamos aqui com Provérbios, capítulo 10, versículo 1. Antes que eu comece, ele já vai dizer que são provérbios acerca de vários assuntos. Então, a gente vai começar a ver um paralelismo. Ele vai pegar e vai falar sobre a vida do justo e sobre a vida do ímpio, a vida do tolo. Então, ele faz sempre no mesmo versículo um paralelo entre essas duas características de pessoas. Tá bom? E o versículo 1 já vai dizer o seguinte: Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. É claro que um bom filho ele dá alegria para ambos, mas só que o pai ele garante proteção, ele coloca os limites. Mas é a mãe quem educa ele. Então, a mãe ela passa mais a parte do tempo com os filhos e na criação dos filhos. E quando o seu filho não cresce e não se mantém na educação que ela teve, ele se torna um louco, ele é a tristeza da sua mãe, tanto o seu filho como a sua filha. Seja as escolhas que ele fez, seja quem ela se tornou durante a sua vida. Então, a mãe, ela emocionalmente ela é mais apegada, ela está mais ligada a seu filho, por conta de ter o gerado, de ter gestionado ele ou ela e ter passado esse tempo. E a gente sabe que a diferença de paternidade e maternidade. E um filho louco, a filha louca, ela é a tristeza da sua mãe, pois é claro que se um dia ele tornar ali acontecer algo muito ruim, como uma morte, digamos assim, com certeza a mãe irá chorar bastante. O pai também até possa, mas ele vai se permanecer duro, porque se foi um pai correto, um pai de princípio, um pai de valores, assim como a mãe, ele irá saber muito bem e vai estar mais empenhado na sua decisão com relação à vida que o seu filho, que a sua vida levou. Às vezes um conselho que ele não seguiu e acabou em morte. Um conselho que ela disse para a sua filha e ela não seguiu e acabou em morte. É tolice. É tolice. Versículo 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Tem muita gente que por achar
que barganhar com coisas ruins, coisas perversas, coisas malignas, tesouro da impiedade. O tesouro é algo valioso, mas só que é da impiedade. Então foi construído de algo negativo, de algo ruim, de algo maligno, perverso. E vai achar que essa riqueza da impiedade irá livrá-lo da morte, está muito enganado. Mas é a justiça que livra da morte. Então é uma boa conduta da vida de um homem, da vida de uma mulher aqui nesta terra, nesta geração. Versículo 3. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas os desejos dos ímpios ele rechaça. Então, quando o Senhor vê o homem justo, é um homem que pratica a justiça de Deus. É um homem que anda segundo a vontade de Deus. É um homem que busca agradar a Deus. E Deus, ele está dizendo que ele não vai deixar ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios ele rechaça. Então, ele está dizendo que ele vai começar a colocar desejos, ambições na vida do justo para que ele tenha uma visão de futuro. Não deixa ter fome a alma. A alma fala de sentimentos, fala de emoções. Então é de propósito. Mas só que o desejo dos ímpios, ele rechaça. O que isso quer dizer? Que Deus se coloca contra. Se o ímpio ele quer algo, ele deseja algo, Deus vai se opor a ele. Deus não vai permitir que esse desejo se realize. Versículo 4. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na siga é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então, o que trabalha com a mão enganosa dizem que também é o que trabalha com a mão preguiçosa, tá? Mas os diligentes enriquecem. São pessoas que trabalham duro, vão até o final. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho da vergonha. Chega um momento que a gente tem períodos sazonais, tipo verão, inverno. Existem produtos que, para tais eventualidades, ele vende mais como vende menos. No Natal existem muitas coisas que vendem bastante no Natal. Na Páscoa, infelizmente, por conta da nossa sociedade, a gente vende bastante chocolate. Então é um período do ano que se vende bastante chocolate no período da Páscoa. Então, não que vai vender na mesma quantidade, mas vai vender menos. Então aqui ele está dizendo o seguinte, o que ajunta no verão. Então ele se programou para um período ou um momento de escassez ou de falta ou de diminuição de vendas ou de depósitos, mas ele ajuntou para este momento que era de dificuldade, esperando que, já que nesse período, porque aqui a gente tem que entender que neste tempo era um sistema de agricultura e pecuária. Então a gente sabe que existem momentos na agricultura e na pecuária que vai ter e que não vai ter. Existem períodos no ano que vai ter e que não vai ter. Então, quando ele tem, eles se preparam bastante para se programar para quando chegar o período de seca, um período que não tem, eles têm abastecimento suficiente para que esses recursos possam manter durante esse período que não tiver seca. Então, ele está dizendo que quando chega na hora da colheita e o filho não quer, esse filho ele causa envergonha. Porque se ele não está colhendo, tá? Muito provável que ele não plantou. Já que ele não plantou, ele não quer colher. Então ele está deixando o resultado para lá. Imagina você não colher os resultados do fruto do trabalho que você fez. Quem não irá recolher? Então é muito provável que este filho aqui ele não trabalhou. E por conta disso,
ele não está nem aí para os resultados que a terra, que os animais lhe deram. Então ele é um filho que envergonha, porque no momento que precisa dele para recolher os resultados, ele simplesmente ficou em casa e não se moveu. Versículo 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então a gente vê aqui que o Senhor ele abençoa de forma extraordinária a vida do justo. Existem coisas que você não vê, mas que é a proteção do Senhor, a mão do Senhor sobre a sua vida. Mas não é sobre tudo. Porque existem coisas que dependem de nós, e o que não depende de nós, o Senhor ele nos mantém. Mas só que a violência cobre a boca dos ímpios. Então o ímpio ele tem um interior cheio de violência, cheio de impiedade. Versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Deus está dizendo que, vamos pegar a Bíblia. Hoje, a memória de Abraão, o nome de Abraão é visto benignamente, um homem de fé, um homem que conquistou, ele largou tudo e obedeceu a Deus, apenas ouviu uma voz e decidiu seguir. Então, hoje nós ouvimos boa fama sobre Abraão. Pessoas justas, Deus tem o privilégio e o prazer de perpetuarem o seu nome, de escreverem o seu nome. Então, existem pessoas que fizeram maldades na terra, impiedades, e a gente não ouve falar. Existem alguns e outros, mas na grande maioria são pessoas de boa fé, de bom trabalho, de boa conduta, que transformaram o universo, que tiveram ideias brilhantes, que fizeram algo extraordinário para a sociedade, e são pessoas que são lembradas até o dia de hoje. Versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, paurador, será transtornado. O sábio, ele vê que a lei é seu aliado, porque se ele cumprir a lei, ele vai estar cumprindo tudo. Então a lei, ela vem para mostrar o erro e a consequência. Então a lei diz o seguinte: se eu matar, eu vou ser morto. Então o sábio, ele vai adquirir a lei. Poxa, beleza. Eu não vou matar, porque eu não quero ser morto. É a lei. Então o sábio, ele vai adquirir a lei. O sábio, ele vai reter a lei. Qualquer lei, qualquer mandamento que você disser para o sábio, ele vai reter. Qualquer ordenança, qualquer sentença, ele vai obedecer. Desde que esteja alinhado com a justiça e a equidade. Mas o tolo não. O tolo não. O tolo, ele quer desobedecer. O tolo, ele quer seguir os seus desejos, as suas vontades. O tolo, ele não tem prazer nenhum em seguir os mandamentos. Ele nem quer saber dos mandamentos. Ele simplesmente ouve os mandamentos, a lei entra por aqui e sai pelo outro ouvido, e ele não está nem aí. E volta a fazer as suas impiedades, as suas maldades. Versículo 9. Quem anda na sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então, a sinceridade é a maior marca de alguém que anda seguro. Por quê? Porque ele é uma pessoa íntegra. Ele não tem medo de nada, porque ele não tem o que temer. Ele não tem o que temer. Por que eu vou temer se a minha vida é correta? A quem eu vou dar essa prestação? Eu tenho uma vida justa, eu tenho uma vida correta, eu tenho integridade, o meu nome é limpo, eu sou uma pessoa justa, íntegra.
A quem ele teme? Não é alguém que pratica maldade, não é alguém que pratica impiedade, não é alguém que vive desobedecendo a lei, a ordem. A quem este homem vai temer? A ninguém. Porque simplesmente a integridade dele, o seu conceito próprio, as suas crenças, os seus valores, já determina essa segurança. Porque o louco, o perverso, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então, a gente vê que a integridade ela é algo bem especial. Mas só que o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então, a pessoa íntegra, ela está segura, ela está protegida. Mas só que quem perverte vai ser conhecido por quê? Por causa das suas maldades. A verdade é que a sociedade era para andar todo mundo numa paz e tudo no amor. Quando essas coisas saem fora da linha, essas coisas se tomam notícias. Um exemplo é que ninguém morra, tá? A não ser que você morra já com bastante vida, depois dos 70, depois dos 80, depois dos 90 anos. É por aí que você deve morrer. Mas se você morreu por conta de um assalto, isto é uma vergonha. Isto é perverter os seus caminhos. E isso toma notícia. Isso repercute bem negativamente. E no versículo 10. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. Aqui são alguns gestos maliciosos, ou talvez expertise das maldades desses homens, dessas mulheres, impiedade, que tem essa sutileza de agir com as pessoas através de alguns gestos, através de alguns comportamentos. Então, aqui no versículo 11, a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Até ontem eu estava assistindo alguns vídeos a respeito e algo com certeza veio na minha mente. E eu consegui entender algumas coisas bem interessantes. A boca do justo é manancial de vida. A gente sabe que a boca fala aquilo que o coração sente, aquilo que o coração está cheio. Então, o que eu coloco para fora é o que está dentro de mim. Então, a boca do justo é manancial de vida. Por quê? Porque ele é uma fonte de vida. Ele carrega a vida, ele carrega Jesus. Jesus é a nossa fonte de vida. Então, quando ele tem Jesus, quando ele tem a sabedoria, ele tem os mandamentos, ele é justo, ele tem esse manancial de vida. E quando ele abre a boca, sai vida, sai bênção, sai vitória, sai prosperidade, sai sabedoria, sai justiça, sai juízo, equidade. Porque ele é um manancial de vida. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então o ímpio, da mesma forma que o justo, quando vai falar, ele só fala de violência. Porque o seu interior, o seu coração está cheio de violência, está cheio de raiva, está cheio de ressentimentos. E é aí que você deve analisar o que está falando, como está falando e por que está falando. São 3 coisas bastante poderosas. O que você fala, as palavras, como você fala, o seu comportamento, os seus gestos, as suas expressões, o seu tom de voz está comunicando para as pessoas e o que está te motivando a falar o que fala e como fala, que é o que te dá razão para falar. O que você fala, como você fala e por que você fala.
Isso aqui é muito interessante. Porque a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Você nunca vai rebater ódio com ódio e gerar amor. Claro que não, você ainda vai gerar muito mais discórdia, muito mais furdunço, muito mais confusão. Para se combater o ódio tem que vir com amor. Não se pode combater ódio com ódio. Tem que se combater o ódio com amor. Tem que se combater a injustiça com a justiça. Tem que se combater a desigualdade com a equidade. Não se pode combater com as mesmas armas. Não se pode combater trevas com trevas. Tem que ser trevas contra a luz. Aí sim a luz vence as trevas. Aí sim a equidade vence a desigualdade. Aí sim a justiça vence a injustiça. Aí o amor vence o ódio. Versículo 13. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. O sábio, no seu interior, é cheio de sabedoria. Então ele irá falar sabiamente, palavras de sabedoria. Mas a vara é para as costas daquele que tem falta de entendimento. A correção é para os tolos. Então, se você continuar com esta vida de tolice e de impiedade, é muito provável que você erre ainda mais e vai apanhar muito mais. Pode ser apanhar financeiramente, porque você não entende como funciona o dinheiro, as estratégias, as ferramentas para que você venha ter benefícios a usar bem o seu dinheiro. Pode ser fisicamente, infringindo leis para querer algo, uma ganância que você tem e passar por cima das pessoas, passar por cima de leis para construir aquilo que você deseja. E isso pode lhe levar a consequências graves e sérias na sua vida. Pode te levar a relacionamentos e perturbar os seus sentimentos, o que você tem visto, o ambiente que você tem permanecido, a sua mente, os seus pensamentos têm se perturbado. Então você irá apanhar muito, mas se escolher a sabedoria, os bons caminhos, os bons conselhos, a boa conduta, tudo isso vai te livrar dessas perversidades que a vida tem e vai te levar para um caminho de paz, um caminho de amor, um caminho de felicidade, um caminho de vida. Versículo 14. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Então, a sabedoria está com quem é sábio. Você vai encontrar sabedoria com quem é sábio. Mas só que a boca do tolo é a sua destruição. Tudo que ele fala é para causar discórdia, é para causar confusão. E ele acaba entrando nessa e se prejudicando. Porque o que ele só fala é tolice. Quem vai escutar alguém que é tolo? Ninguém vai escutar alguém que é tolo. Ninguém vai escutar alguém que só fala besteira, não tem o que falar. Quando fala, fere pessoas, magoa vidas, não tem sensibilidade, não, é um inconsequente. Então ele é um tolo. E tudo que ele fala é para causar destruição. Ele nunca gera vida. Ele nunca está satisfeito em gerar vida. Ele quer confusão, ele quer discórdia, ele quer problema.
Ele quer maldade, ele quer ver as coisas ruins. Versículo 15. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Versículo 15. Como disse, nesse tempo era agropecuária. Agro e pecuária. E lá vai dizer que a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. Então, na mente do rico, a riqueza é como se fosse uma fortaleza. A riqueza de um homem rico, na mente dele, é só fortaleza, é só proteção. Então, o dinheiro para a pessoa que é rica é sinônimo de segurança, é sinônimo de proteção, é sinônimo de tranquilidade. Quem está seguro está protegido. Quem está protegido está seguro. Então, o dinheiro é o que gera esse sentimento na vida de um rico. Mas só que a destruição dos pobres é a sua pobreza. Então, a gente vê aqui que a destruição dos pobres é a sua pobreza. É claro que a pobreza é resultado de alguém que é pobre. Aqui está falando monetariamente e financeiramente. Porque a fazenda, a gente pode dizer que seja o bem, um patrimônio dele, ou como a gente pode dizer, porque a fazenda também, de muitas vezes, é traduzida como renda. Aquilo que ele trabalhou, ele trouxe essa renda para a vida dele, fazenda, renda. Então, a destruição dos pobres é a sua pobreza. Então, ele pode ser pobre, mas se ele continuar com a mentalidade de pobre, a sua destruição vai ser a pobreza. Mas se o pobre começar a mudar a sua mente, a sua forma de pensar e desejar mudar a sua vida, então aí sim ele vai deixar de passar da destruição, porque ele já tem um conhecimento. Versículo 16. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. A obra do justo produz vida, as produções do ímpio ao pecado. Tudo que o justo faz é para gerar vida, é para gerar bondade, porque ele é vida, ele é bom, ele é benigno, ele é misericordioso. Então é muito provável que todas as suas ações gerem consequências positivas e gerem consequências boas. Mas só que o ímpio não. O ímpio produz pecado, produz morte, e é o que ele irá colher por todo o resto da sua vida, se continuar na impiedade, na maldade, na loucura. Versículo 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O caminho da vida é correção. Quem abandona a correção vai ter uma vida de erros. Será mesmo que você quer errar para sempre? Quer errar para todo sempre? Quer fazer as coisas erradas? Quer quebrar sempre a cara e tá tudo bem? Como é que é viver uma vida assim? Porque eu, sinceramente, eu não quero errar em nada. Em nada. Em tudo que eu fizer, em tudo que eu pensar, em tudo que eu agir, em tudo que eu me colocar à disposição para fazer, eu quero que dê certo. Eu quero que tenha um bom resultado. O meu desejo é que eu faça as coisas certas, que as coisas deem certo. E para isso, sem a correção, sem um bom caminho, sem a sabedoria na minha vida, eu dificilmente irei acertar em tudo. Mas sem ela, eu terei bastante erros
lamentações, desespero na minha vida. Versículo 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é o insensato. Então, ele vem com palavras persuasivas, palavras boas, mas no seu interior ele está te odiando. Mas quando ele fala, nem parece. Mas aqui no seu interior ele fala de amor, mas o seu coração está cheio de ódio, porque ele quer te prejudicar, ele quer ver o teu mal. O que encobre o ódio tem lábios falsos, lábios mentirosos. Ele fala mentiras para te convencer, mas na verdade ele quer te ver mal, ele quer ver o teu mal, ele deseja o teu mal. E o que difama é o insensato. Quem vive falando das pessoas, quem vive principalmente falando mal da vida das outras pessoas, este é um insensato. Viver difamando as pessoas não é sensato. Pare com isso. Tire essas palavras, essas expressões da sua boca. Deixa a difamação, esquece a difamação. Deixa de falar mal da vida dos outros. Passe a falar bem da vida dos outros. Mas fulano fez besteira, fale bem ou não fale nada. Porque é da sua boca e é do seu interior que está saindo. É isso que importa. Não é que você vai falar bem de uma pessoa que realmente é maligna, é maldosa, é perversa, é ímpia. Mas que você venha saber lidar com isso. Versículo 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Existem pessoas que falam demais e falam bastante. Jesus já disse que o vosso falar seja sim, sim e não, não. Pois o que proceder disso é maligno. Então, as respostas elas têm que ser objetivas e diretas e suaves. Responder com decência, com delicadeza, mas ser direto e objetivo. Não ficar dando voltas, não ficar construindo um repertório, não contando uma história para embasar o que você realmente deseja. Seja sincero, seja assertivo no que você responde. Fale com respeito, com educação. 20. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. 21. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Você consegue ver? Então, as palavras dos justos, ela tem valor, porque ele é um homem ou uma mulher de valor. Mas o ímpio não tem valor nenhum. Ele é desvalorizado por conta do seu modo de viver. Os lábios do justo apacentam muitos. Então o justo ele sempre tem uma palavra que é para apacentar as pessoas, uma palavra não para comover o coração, não para, é claro, para persuadir para um fim, mas que a sua palavra ela é carregada de sabedoria e vai nos apacentar e vai nos dar a proteção, vai nos dar essa segurança da palavra de Deus nas nossas vidas. Um justo sempre terá aquela palavra que você necessita. E você vai ver que faz muito sentido o que os justos dizem. Porque você vai perceber, Deus vai abrir os seus olhos, a sua mente e o seu coração para entender o que Ele está falando. E você vai perceber que é a verdade. Que é uma palavra carregada de sabedoria, de entendimento, de discernimento. Para lhe dar proteção,
para lhe dar vida, para lhe dar paz, para lhe dar amor. 22. A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Por que caminho você está trilhando de enriquecimento? Por que caminho que você está trilhando que só gera dores? Aqui está dizendo, a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Quem disse que para trilhar o caminho da riqueza é para sentir dores? Quem disse? Se o que enriquece é a bênção do Senhor, se você não tem a bênção do Senhor, você não está rico. E Ele não acrescenta dores. 23. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. Isso aqui é muito, muito integrante, né? É um divertimento para o tolo praticar a iniquidade. Para ele se diverte fazendo a maldade, fazendo coisas avassaladoras, maldade. Para ele, toda essa perversidade é um divertimento para ele. É a melhor coisa do mundo é praticar a maldade, praticar o pecado, praticar a iniquidade, é viver essa vida de transgressão, de maldade. Para ele é um divertimento, ele está se divertindo, é muito bom praticar isso. Mas para o homem inteligente, o mesmo é ser sábio. Então, o sábio ele se diverte lendo livros, assistindo conteúdos, assistindo pregações, assistindo pessoas sábias, pessoas que dão direcionamento, orientação, buscam pessoas que são melhores do que ele, se cerca desse conhecimento. E para o homem inteligente, isso é um divertimento. É um divertimento ler livros, é um divertimento buscar o conhecimento, é um divertimento buscar a Deus, é um divertimento para o homem inteligente, para o sábio buscar cada vez mais a sabedoria, criar cada vez mais esse relacionamento, ter essa intimidade com a palavra de Deus, com o Senhor. Isso para ele é um divertimento. É o que gera esse motivo para ele estar cada vez mais na presença de Deus. 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. O que o ímpio teme, Deus vai permitir que vai acontecer na vida dele. Mas os desejos dos justos, Deus o cumprirá. Então Deus, ele está pronto para realizar os desejos dos seus filhos e das suas filhas, porque são desejos benignos, de generosidade, carregados de caridade, carregados de amor e de transformação e de integridade, de justiça e de verdade, carregado de compaixão, de amor, de leveza, de gentileza, carregado em transformar a vida das pessoas, transformar o universo, o mundo em que vive. Então Deus está pronto para realizar o seu desejo. Versículo 25. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. A tempestade nós sabemos que é um momento, mas o justo ele está afincado em algo que é eterno, em algo que é perpétuo, em algo que é sólido, poderoso. A tempestade ela vem com uma torrente, uma força violenta, mas ela é passageira. Mas só que o justo ele está firmado em algo conciso, sólido, que é reverberado por gerações, e ele está fincado ali. Versículo 26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Talvez aqui a fumaça seja a coisa mais ruim mesmo nos olhos.
e a gente fica incomodado e aquele negócio é horrível. É horrível. É horrível. E ele está dizendo que enviar um preguiçoso é a mesma coisa. Então, quando você entende as personalidades das pessoas e percebe, fulano faz isso, faz aquilo, ele é um preguiçoso, você vai ter problemas, você vai criar problemas para você. Versículo 28. Versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. O temor ao Senhor é o que vai abreviar os seus dias, porque é uma vida de justiça, é uma vida de equidade, é uma vida de gentileza, é uma vida de bondade, que trilha os bons caminhos, que tem a sabedoria, que tem o entendimento, que tem o discernimento, que tem o bom senso das coisas. Então, uma vida boa, benigna, benevolente, vai ser prolongada, com certeza. Mas agora, se você viver no caminho da tolice, na maldade, da impiedade, da perversidade, da iniquidade, a tendência é que a sua vida ela seja abreviada. A vida, Deus deu a ordem que vivesse até 120 anos. Se você morre antes disso, tem que ser analisado, porque morrer antes de 60 equivale a morrer menos da metade do que o próprio Senhor ordenou para que vivêssemos. E você morreu menos da metade, é muito pouco para isso. É muita pouca vida que temos diante de tudo aquilo que Deus proporcionou para que a gente ainda vivesse. 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Então Deus se coloca contra os ímpios e os perversos. E Deus se opõe a eles. E Deus deseja cada vez mais acabar com a impiedade. Porque isso é maligno, é perverso e não agrada a Deus. Mas já a esperança dos justos é alegria, porque a esperança do justo é o próprio Senhor, é o próprio Jesus. Por mais que nesta terra não finde, ele sabe o que lhe aguarda lá no futuro, lá na frente. Versículo 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos. Versículo 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. É isso. Deus, ele se opõe aos que praticam a iniquidade, a perversidade, a maldade na terra. Deus se coloca contra. E Deus faz de tudo para que o fim chegue na vida deles. Mas o caminho do Senhor é fortaleza para os retos. Então a sabedoria, quando você se coloca debaixo da sabedoria, debaixo da orientação divina, debaixo dos mandamentos, da lei do Senhor, elas te protegem, elas te dão segurança. E é isso que vai permitir com que os seus dias serão prolongados. Porque quem cuida da tua vida é o próprio Senhor, Criador dos céus e da terra. Versículo 30. A boca do justo, versículo 30.
O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. Os ímpios, eles fazem coisas que gerem impiedade, que geram violência, que geram maldade. Se você viver numa cidade, numa sociedade injusta, infelizmente, isso trará a justiça divina naquele local. Mas se você vive numa cidade, numa sociedade justa, então, todos esses injustos que praticam a maldade, que são ímpios, perversos, malignos, eles serão julgados. E por consequência alguns do seu divertimento com a iniquidade, esse flerte com a maldade, muitos acabam perdendo suas vidas. Então, eles nunca vão herdar a terra. Eles nunca vão perpetuar na terra. Versículo 31. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Então a gente vê que o que a gente fala é aquilo que está em nosso coração, aquilo que a gente sente. O que mais a gente fala é o que mais a gente é o que mais a gente tem se tornado, é aquilo que a gente mais tem falado. Se você quer entender um pouco das pessoas, é só parar e ouvir as palavras que saem da sua boca. E você vai perceber que algumas palavras que saem da sua boca, você conseguir identificar, você vai entender os pensamentos dela, vai entender ela. Mas a boca do justo produz sabedoria em abundância. Ele é um manancial de vida. Ele é um manancial de vida. Ele cada vez mais fala da sabedoria, fala da abundância, fala da prosperidade, fala da vida, fala da longevidade, da longanimidade. Fala de orientações, de instruções, de mandamento, de lei. Versículo 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Então o justo ele tem aquela palavra que agrada, de mansidão, de sabedoria. Ele sabe contornar. Ele sabe que se ele estiver falando com alguém no momento, ele vai analisar todo este parâmetro. Ele vai analisar o que ele fala, como ele fala, o porquê dele fala, a forma como ele está falando. Então, ele vai tentar fazer com que tudo aquilo que está acontecendo gere paz, gere amor, gere sabedoria. E o seu encanto, através disso, é que virá a manifestação de Deus naquele local. Então, aqui a gente encerra o capítulo 10. Lemos todos os versículos. Eu perdi meu marca-texto, mas você pega o seu marca-texto e você grife um texto, algum versículo bíblico do versículo 10 que lhe chamou a atenção. Grife ele. É o que eu vou fazer, pois eu já tinha escolhido um texto, tá? E eu vou estar fixando aqui depois que eu estiver compartilhando a live. Agora, peço para que você feche os seus olhos comigo e comece a se imaginar naquilo que eu te disser. A partir do momento, você está se divertindo com a sabedoria, você está lendo a palavra do Senhor, você está orando, você está jejuando. Então, você, como é um homem, uma mulher inteligentíssima, você está cada vez mais buscando a sabedoria. E você vai perceber que as suas atitudes, elas serão cada vez mais sábias. Você vai perceber que as palavras que saem da sua boca vão ser cada vez mais carregadas de sabedoria. Você vai perceber que o seu interior,
O seu coração está sendo preenchido da sabedoria divina, da palavra de Deus. O Espírito Santo está entrando em você, está lhe transformando, está lhe regenerando, está fazendo com que você seja um manancial de vida. Perceba agora as pessoas vindo até você pedindo conselhos ou você mesmo dando orientações, instruções, porque você é um manancial de vida. E o que você carrega é algo poderoso demais. Você carrega a sabedoria, o próprio Senhor está dentro de você agora. E você se vê agora sendo sábio, sendo justo, sendo bom, sendo íntegro, sendo verdadeiro, sendo apaziguador e gerando transformações na vida das pessoas, gerando vida na vida das pessoas, gerando amor na vida das pessoas. Perceba que as suas gesticulações são sábias. Você pondera as palavras que saem da sua boca. Você percebe as situações e analisa se é hora de falar, se não é hora de falar, se é hora de agir, se é hora de não agir. Você pondera as circunstâncias do momento e vê se faz sentido tudo que você pretende fazer. E você vai analisando, se eu fizer, qual é o resultado? Se eu não fizer, qual é a consequência? Então você vai percebendo que a sabedoria ela vai lhe dando orientações e você agora vai aceitando a sabedoria no seu coração e vai transmitindo cada vez mais para a pessoa, para as pessoas, para o ambiente em que vive. E as pessoas vão vendo você cada vez mais crescendo em sabedoria, em instrução, na palavra de Deus, em orientação divina. E as suas decisões são assertivas. Porque o Senhor está prosperando você. Não é você por si próprio, mas é o próprio Senhor trabalhando no seu coração, trabalhando na sua mente, trabalhando na sua capacidade e fazendo prosperar todos os seus passos. Todas as suas decisões terão bons frutos, todas as suas falas terão os bons frutos, todo o seu comportamento vai gerar bons frutos. Porque é isso que o Senhor fará através da tua vida. Ele vai gerar cada vez mais vida. Ele vai gerar cada vez mais amor. Se sinta, se veja agora sendo um homem ou uma mulher prudente, bom senso, que tenha entendimento, inteligência, que tenha sabedoria divina do Senhor. Se veja agora para esta semana. Essa semana será uma semana extraordinária em qual você será testado, no qual você será provado se você vai ser sábio, se você vai ser orientado. Então Deus vai te mostrar situações, momentos em que a sua sabedoria será a prova. Então tenha sabedoria. Tenha sabedoria, receba a sabedoria do Senhor. Pode abrir os seus olhos. Este é um momento muito espiritual, muito bacana, muito poderoso. Porque o meu dia, eu vou estar vivendo este versículo, este estudo hoje. E assim para esta semana, para este mês. Desde já quero agradecer aqui o seu tempo, por ter ficado aqui até o final. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Eu já quero deixar aqui que a gente vai estar lendo o capítulo 11 na próxima segunda-feira. Capítulo 11 do livro de Provérbios. Eu te vejo aqui. Até mais. Tchau, tchau. Deus te abençoe e boa semana.